Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 14 de abril, sexta-feira, e nós estamos completando hoje 169 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. E tem sido uma alegria imensa estar com você e poder compartilhar essa leitura. Espero que de alguma forma esteja te ajudando. Hoje eu queria mandar um abraço. Minha esposa pediu assim: manda um abraço para minha amiga Glória, lá de Souzas, Campinas. Ela serve no templo de Campinas no turno de quinta tarde. Então um abraço para a Glória. Glorinha, um abraço da Sônia e meu também, tudo de bom. Servimos juntos lá no templo de Campinas. Um abraço para todas as pessoas que servem no templo de Campinas no turno de quinta tarde. Irmãos, irmãs, aquele abraço. Também para os que servem na quarta de manhã, nós servimos na quarta de manhã também. Um grande abraço, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa leitura. Elamã, capítulo 6. Os lamanitas justos pregam a nefitas iníquas. Ambos os povos prosperam durante uma era de paz e abundância. Lúcifer, o autor do pecado, incita o coração dos iníquos e dos ladrões de Gadianton ao assassinato e à iniquidade. Os ladrões apoderam-se do governo nefita, aproximadamente 29 a 23 a.C. E aconteceu que, quando terminou o 62º ano do governo dos juízes, todas essas coisas haviam acontecido e os lamanitas tinham se tornado, na maior parte, um povo justo, a tal ponto que sua retidão excedia a dos nefitas, em virtude de sua firmeza e constância na fé. Porque eis que muitos nefitas se tornaram insensíveis, impenitentes e extremamente iníquos, a ponto de rejeitarem a palavra de Deus e todas as pregações e profecias que lhes foram feitas. Não obstante, o povo da igreja sentiu grande alegria em face da conversão dos lamanitas, sim, em virtude de a igreja de Deus haver sido organizada entre eles, e confraternizaram-se e juntos se regozijaram, e tiveram grande alegria. E aconteceu que muitos dos lamanitas desceram para a terra de Zaraena e contaram ao povo nefita como se haviam convertido, exortando-os à fé e ao arrependimento. Sim, e muitos pregaram com tão grande poder e autoridade que levaram muitos a se humilharem profundamente, convertendo-se em humildes seguidores de Deus e do Cordeiro. E aconteceu que muitos dos lamanitas foram para a terra do norte, e Néfili também foram para a terra do norte a fim de pregar ao povo. E assim terminou o 63º ano. E eis que houve paz em toda a terra, tanto que os nefitas iam a qualquer parte da terra que quisesse, fosse entre os nefitas ou entre os lamanitas. E aconteceu que os lamanitas também iam aonde desejavam, tanto entre os lamanitas como entre os nefitas, e assim havia livre intercâmbio entre eles para comprar, vender e obter lucros segundo seus desejos. E aconteceu que se tornaram imensamente ricos, tanto os lamanitas quanto os nefitas, e havia grande abundância de ouro e de prata e de toda sorte de metais preciosos, tanto na terra do sul como na terra do norte. Ora, a terra do sul foi chamada Lei, e a terra do norte foi chamada Moleque, segundo o filho de Zedequias, porque o Senhor havia conduzido Moleque para a terra do norte e Lei para a terra do sul. E eis que ambas essas terras havia todo tipo de ouro e de prata e de minerais preciosos de toda espécie. E havia também hábeis artífices que trabalhavam e refinavam toda espécie de minério, e assim tornaram-se ricos. E eles cultivaram cereais em abundância, tanto no norte como no sul, e prosperaram muito, tanto no norte como no sul, e multiplicaram-se e tornaram-se extremamente fortes na terra, e criaram muitos rebanhos e manadas, sim, muitos animais cevados. Eis que suas mulheres trabalhavam
e fiavam e faziam toda sorte de tecidos de linho fino e tecidos de todo tipo para cobrir sua nudez. E assim transcorreu em paz o 64º ano. E no 65º ano tiveram também muita alegria e paz, sim, muita pregação e muitas profecias relativas ao que haveria de acontecer. E assim se passou o 65º ano. E aconteceu que no 66º ano do governo dos juízes, eis que Cesorã foi assassinado por mão desconhecida, quando sentado na cadeira de juiz. E aconteceu que no mesmo ano seu filho, que havia sido nomeado pelo povo para substituí-lo, foi também assassinado. E assim terminou o 66º ano. E no começo do 67º ano, o povo começou a ficar extremamente iníquo outra vez, pois eis que o Senhor os havia abençoado com riquezas do mundo por tanto tempo, que não haviam sido instigados a irar-se, nem a guerrear, nem a derramar sangue, porque é o seguinte, começaram a pôr o coração nas riquezas, sim, começaram a visar a lucros, para elevarem-se uns acima dos outros. Portanto, principiaram a cometer assassinatos secretos e a roubar e a saquear, a fim de obter lucro. E então, eis que esses assassinos e saqueadores pertenciam a um grupo que havia sido formado por Quiscumen e Gadianton. E então aconteceu que havia muitos do bando de Gadianton, mesmo entre os nefitas. Eis, porém, que eram mais numerosos entre a parte mais iníqua dos lamanitas e eram conhecidos como os ladrões e assassinos de Gadianton. E foram eles que assassinaram Cesorã, o juiz supremo, e seu filho, quando na cadeira de juiz, e eis que não foram encontrados. E então aconteceu que os lamanitas, quando descobriram que havia ladrões entre eles, afligiram-se muitos, e usaram todos os meios ao seu alcance para exterminá-los da face da terra. Eis, porém, que Satanás incitou de tal modo o coração da maioria dos nefitas que eles se uniram a esse bando de ladrões, participando de seus convênios e seus juramentos de que se protegeriam e preservariam mutuamente em quaisquer circunstâncias difíceis em que se encontrassem, para não serem castigados por seus assassinatos e suas pilhagens e seus roubos. E aconteceu que tinham seus sinais, sim, seus sinais secretos e suas palavras secretas, e isto para que pudessem reconhecer um irmão que tinha entrado no convênio, para que, qualquer que fosse a iniquidade cometida por ele, não fosse prejudicado pelos irmãos, nem por qualquer dos que pertencesse a seu bando, e que tivessem feito esse convênio. E assim podiam matar e saquear e roubar e entregar-se à luxúria e a toda sorte de iniquidade contrárias às leis de seu país e também às leis de seu Deus. E quem quer que pertencesse a esse bando e revelasse ao mundo suas iniquidades e suas abominações, seria julgado não de acordo com as leis de seu país, mas segundo as leis de sua iniquidade que haviam sido instituídas por Gadianton e Quiscumen. Ora, eis que foram esses os juramentos e convênios secretos que Alma ordenou a seu filho não revelar ao mundo, para que não viessem a se tornar um meio de destruição do povo. Ora, eis que esses juramentos e convênios secretos não chegaram a Gadianton por meio dos registros confiados a Elamã, mas eis que foram postos no coração de Gadianton pelo mesmo ser que induziu nossos primeiros pais a comerem do fruto proibido. Sim, aquele mesmo ser que conspirou com Caim, dizendo-lhe que, se matasse seu irmão Abel, o mundo não o saberia, e conspirou com Caim e seus seguidores daí em diante. E foi também esse mesmo ser que pôs no coração do povo a ideia de construir uma torre tão alta que alcançasse o céu. E foi esse mesmo ser que enganou o povo que veio daquela torre para esta terra,
que espalhou obras de trevas e abominações por toda a face da terra, até arrastar este povo à mais completa destruição e ao inferno sem fim. Sim, o mesmo ser que incultou no coração de Gadianton a continuação de obras tenebrosas, assassinatos secretos, e tem-nas propagado desde o princípio do homem até agora. Eis que é ele o autor de todo o pecado. Eis que leva avante suas obras de trevas e assassinatos secretos e transmite suas conspirações e seus juramentos e seus convênios e seus planos de terrível iniquidade, de geração em geração, à medida que consegue apoderar-se do coração dos filhos dos homens. E agora, eis que ele havia conseguido grande poder sobre o coração dos nefitas, sim, de tal forma que se haviam tornado terrivelmente iníquos. Sim, a maioria deles se havia desviado do caminho da retidão e espezinharam os mandamentos de Deus e seguiram seus próprios caminhos e construíram com seu ouro e sua prata ídolos para si próprios. E aconteceu que todas essas iniquidades ocorreram no espaço de não muitos anos, sendo que a maior parte delas começou entre eles no 67º ano em que os juízes governaram o povo de Neve. E suas iniquidades agravaram-se também no 68º ano, para grande tristeza e lamentação dos justos. E assim vemos que os nefitas começaram a degenerar, caindo na incredulidade e a aumentar suas iniquidades e abominações, ao passo que os lamanitas começaram a crescer extraordinariamente no conhecimento de seu Deus. Sim, eles principiaram a observar seus estatutos e mandamentos e andar em verdade e retidão perante ele. E assim vemos que o Espírito do Senhor começou a afastar-se dos nefitas em vista de suas iniquidades e da dureza de seu coração. E assim vemos que o Senhor começou a derramar seu Espírito sobre os lamanitas em virtude da facilidade e empenho que mostravam em crer nas suas palavras. E aconteceu que os lamanitas perseguiram o bando de ladrões de Gadianton e pregaram a palavra de Deus aos mais iníquos dentre eles, de modo que esse bando de ladrões ficou inteiramente destruído entre os lamanitas. E aconteceu por outro lado que os nefitas ajudaram e apoiaram esses ladrões, começando pelos mais iníquos deles, até que eles se espalharam por toda a terra dos nefitas e seduziram a maior parte dos justos, que passaram a crer em suas obras e a participar de seus saques, associando-se a eles em seus homicídios e combinações secretas. E assim obtiveram total controle do governo, tanto que espezinharam e feriram e maltrataram e desprezaram os pobres e os mansos e os humildes seguidores de Deus. E assim vemos que se achavam num estado terrível, amadurecendo para uma destruição eterna. E assim terminou o 68º ano em que os juízes governaram o povo de Neve. E assim concluímos mais um capítulo do livro de Mormon. Uma observação que nós aprendemos nesta leitura é que à medida que as pessoas abrandavam seus corações, voltavam seus corações para o Senhor, eles imediatamente eram abençoados e recebiam mais luz. E nós vimos também que à medida que eles endureciam o coração, eles não recebiam mais a influência do Espírito Santo, eram deixados às suas próprias sortes, e então eles se enveredavam pelos caminhos das trevas, seguindo a Lúcifer, se organizando em bandos de ladrões, bandos secretos, e destruindo a sociedade da época e a fé no Salvador e tudo mais. Queridas irmãs, queridos irmãos, cuide-se, continua firme, agarrada à barra de ferro, continua se aproximando continuamente do Salvador, vai mais ao templo, aproveita esses momentos da tua vida para se aproximar do Salvador e ser cheio do Espírito Santo. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, cuide-se e até amanhã.